Cara, teve uma do Bill Gates que eu vi. Bill Gates que também é é estranho. o Bill Gates e ele planejando uma pandemia, cara. Tem um e-mail rapaz, é que é o mesmo? Bill Gates e o Epstein planejando uma pandemia Será que é de global, quando? cara. Você lembra? Nesse e-mail? Tem que ver a data, né? Não, é de bem antes. Do tipo 2015, É, alguma assim. coisa assim. Bill Gates envolvido com projetos de eugenia, de engenharia genética de bebês. É importante a gente lembrar que o Stephen Hawking, ele era meio taradinho. Né? Ele... eu vou dar um exemplo. Quem participava também, tá até na foto na ilha do Epstein junto com o Stephen Hawking, é o Kip Thorne. Vamos falar da coisa bombástica aí, cara. Vamos. O FBI liberou Mais uma tsunami aí de documentos. os documentos do famoso Epstein. Caso Epstein, E aí? Complicado, né? Porque confirma, por exemplo, coisas assim contundentes contra o Trump, por exemplo, né? Então, eu já vi assim, na hora, um monte de gente já colocou a fotinho do Trump em impeachment, né? Sim. Que falaram que isso aí podia levar ao impeachment dele, Exato. né? Mas isso é coisa que ele fez no passado? Isso aí tem relação? Como que é esse negócio? No mínimo, primeiro compromete a imagem, né? Eu não sei como é que é a legislação penal americana, né? Se é 25 anos, que já caduca, né? Que já expira. Eu não sei como é que é, mas tem coisas ali que não são tão antigas, não. Acho que daria para a Procuradora-Geral, só que a Procuradora-Geral patrocinada por ele, né? A Pam Bondi, ele que botou, né? Parece que tá abafando tudo. Mas vem cá, isso aí não é a primeira. Já teve uma leva, né? Já teve algumas. Já. Teve um documentozinho que eles liberaram para alguns influenciadores lá, que o pessoal disse que foi meio fuleiro, né? Que não tinha nada tão novo assim, porque todas as referências mais contundentes estavam... Tava com aquele negócio preto. Eles chamam redacted, né? Tava apagado. Isso. Só que eles fizeram uma burrice muito grande, que eles deixaram vazar um PDF disso. E os caras com inteligência artificial conseguiram recuperar, tiraram. Aí queimou muita gente, ficou muita gente queimada. Foi até o George Bush Sênior, né, o pai, mostrando sempre aquelas histórias, né, de passeios em ilhas, coisas feitas com pessoas menores de idade e tal. Inclusive, a informação mais contundente do Trump que chega é essa. Eu vou tentar falar de uma forma assim mais algorithm friendly, né? Amiguinha do algoritmo. Que ele teria forçado uma menina de 13 anos a fazer certas coisas que essa menina não queria fazer. Então, isso junto com o Epstein, né? Então, são informações contundentes, mas aí você pensa assim, o Kash Patel, que é o diretor do FBI, é super braço direito dele, né? Por que será que eles fizeram isso? Na verdade, foi uma pressão muito grande também, porque o Trump prometeu fazer isso, mas, às vezes, eles... Pela pressão, muitas vezes eles falam de um negócio chamado hangout limitado, né? Hangout limitado é quando eles soltam um pedaço do conteúdo para ver se já satisfaz, né? Entendi. Inclusive, o nome do site dessa jornalista investigativa que eu citei lá da matéria The Military Origins of Facebook, né? As origens militares do Facebook. O nome do site dela, de jornalismo investigativo, em vez de ser Limited Hangout, é Unlimited Hangout. Sim. Aqui a gente libera tudo, aqui é inteiro. E eu acho que não colou muito quando eles fizeram essa liberação menor. Apesar de que foi uma liberação já que deu polêmica, porque, por exemplo, um dos grandes apoiadores tradicionais do Trump é o Steve Bannon. E apareceu não apenas o Steve Bannon em várias fotos com o Jeffrey Epstein, mas apareceu também, eles tiveram acesso à entrevista longa que o Bannon fez com o Epstein. Porque o Steve Bannon, ele passou também por Hollywood, né? Então ele era produtor de filme. Então ele estava produzindo um documentário sobre o Epstein, não um documentário pejorativo, falando que ele era maravilhoso, né? Que ele era lindo, que ele era ótimo. Cara. Então a primeira leva, a anterior já tinha liberado alguns documentos estranhos, agora foi catastrófico. O pessoal está tentando ainda digerir. É claro que a inteligência artificial ajuda demais, né? Você mete tudo aí na IA rapidinho, você pega tonelada, terabytes, você fala, puxa só o que está relacionado a Trump. Aí já ajuda, né? Exatamente. Agora puxa só o que compromete, relacionado, que pode ser crimes, e já faça a tipificação de cada crime. Ela já bota lá crime tal, arquivo tal. Facilita pra caramba, né? Do que você chegou a ver, o que mais te assustou aí nessa aí? Então, essa questão do Trump, isso vai até contra algo que o Alex Jones, que também apoia o Trump, Sim. O Alex Jones falou, o Trump pode ser o que ele for, ele sempre fala isso, mas ele não gosta de mexer com pessoas menores de idade. Já caiu por terra se essa informação é genuína, né? Então ali tem Musk pedindo para participar também de eventos, né? Falando que quer ter acesso. Então, mas aí eu tenho um negócio do Musk que fala, não, eu prefiro ficar aqui com meus foguetes, com meus carros. Teve uma... Essa foi boa, né? Não é? Tem isso. Denotou uma inteligência. Cara, teve uma do Bill Gates que eu vi. Bill Gates também é estranho. O Bill Gates e ele planejando uma pandemia, cara.
Você viu isso aí? Eu não tinha visto, não. Tem um e-mail que é o Bill Gates e o Epstein planejando uma pandemia global. Será que é de quando? Cara. Você lembra? Nesse e-mail? Tem que ver a data, né? Não, é de bem antes. Do tipo 2015, alguma coisa assim? Coisa assim. Ih, rapaz, essa eu não tinha visto, coisa não. assim, procura lá depois que tem. É o Bill Gates e ele planejando uma pandemia. A galera da conspiração deve estar dando cambalhota, né? Essa aí eu vi. Qual outra que você lembra aí que você achou mais assim? Cara, eu vi algo do Bill Gates, que era Bill Gates envolvido com projetos de eugenia, de engenharia genética de bebês. Cara. Eles estavam fazendo algum tipo de engenharia genética. Na verdade, uma das... Agora, o Bill Gates, só te interrompendo, cara. Fica à vontade. Assim, eu nem duvido muito de muita coisa do Bill Gates, porque ele, naturalmente, ele já falou umas ideias muito malucas. Aquela de jogar pó de giz. Sim. De jogar pó de giz na atmosfera da Terra para reduzir a temperatura. Sim. Aquela loucura. Dá pra extinguir a humanidade facinho, né? Gigantesca que ele falou, era do gelo nova, né? Então, aí as coisas que ele fala assim, meio que naturalmente... Sim. Tem coisas que você fala assim, se encontrar tal coisa, cara, tudo bem, pode ser muito absurdo, mas eu não vou duvidar 100%, entendeu? Sim. É um cara que tem ideias estranhas. Eu tenho umas ideias estranhas. Esse negócio dele comprar quase todas as terras agricultáveis dos Estados Unidos, né? Virou um grande latifundiário. Exato. Não deve ser para produzir comida para acabar com a fome no mundo, eu acho, né? Acho que não é para ajudar as criancinhas carentes, não. Não, e tem lá até os projetos que ele se envolve, né? Tem o famoso que é a privada, não sei do quê. Sim. Que muita coisa vira meme e tal. Vira meme, mas você vê que tem umas ideias assim, que aparece uma coisa e fala, cara... É o Bill Gates, não dá pra duvidar, não dá pra 100%. Duvidar. O cara tem ideias altamente exóticas, né? Então você acha que essa aí do Bill Gates é que chamou mais atenção? Caramba, eu achei muito estranha essa, né? Porque a primeira mulher que denunciou o Epstein, né, que era a Virginia Giuffre, ela dizia que o negócio do Bill Gates com o Epstein não era acessar as meninas e participar das festinhas, eram as pesquisas genéticas. Caramba. Ela já tinha jogado isso, né? Inclusive a morte dela foi estranhíssima. Porque ela foi a primeira a denunciar, ela falou, se eu morrer, se eu aparecer morta aí, não foi natural não, tá? Vocês já sabem quem foi. E aí, primeiro, ano passado, ela foi atropelada, acho que por um caminhão, quase morreu. E aí depois apareceu a notícia que ela tinha, vou adaptar aqui a frase, ela tinha interrompido a sua própria vida. E aí quem conhece a história falou, acho que eliminaram ela, né, conforme ela tinha falado. E aí começam a aparecer áudios estranhos, que a gente não sabe se é ela ou é inteligência artificial, mas ela dizendo, eu deixei tudo pronto já, que se eu morresse, esses áudios iriam vazar. E nesses áudios ela fala isso, do Bill Gates. Ela fala, Bill Gates ele não vai lá pra curtir festa não, ele tá lá, ele tá junto com a Epstein fazendo pesquisas genéticas lá, engenharia genética, criando super seres humanos e tal. Algo que meio que já é oficial no Vale do Silício, que eles já falam até dos super bebês do Vale do Silício, porque dos 13 filhos do Musk, só um foi feito por vias normais, né? O resto é tudo fertilização in vitro, né? In vitro, Aí ele escolhe QI, escolhe altura e tal. Até aquela, eu não lembro o nome original, mas a filha dele, a Vivian, né? Que era um menino, né? Fez a transição. Ela fala, meu pai me rejeitou porque eu não sou uma pessoa que ele quis e fruto do amor. Eu sou um produto que ele comprou. E ele comprou um menino, eu não quis ser menino. Aí ele ficou chateado comigo. Terrível, né? Tem isso mesmo. Não, tem muita gente aí que tá começando a ficar frustrada porque tá vendo o Michael... Cara, né? Assim, se você vai se frustrar com o seu ídolo, não veja, entendeu? Total. Porque muito provavelmente ele vai estar no meio disso aí, né, cara? Com certeza. Eu já tive decepções assim várias vezes. Ele vai estar. Um cara que tá nos negócios do Epstein o tempo todo é o Stephen Hawking, cara. Sim. O Stephen Hawking, você fala assim, caramba, aí tem esse lado. Porque tinha as festas, o negócio, mas tinha outras coisas, né? Tinha outras coisas. Mas antes de entrar nas outras coisas, é importante a gente lembrar que o Stephen Hawking, ele era meio taradinho. Né? Ele... eu vou dar um exemplo. Quem participava também, tá até na foto na Ilha do Epstein junto com o Stephen Hawking, é o Kip Thorne. É o Kip Thorne? Dele? Não, eles fizeram a aposta usando... Você lembra da aposta? Lembro. Quem ganhasse ia ter que pagar a assinatura da Playboy, né? Isso. Que era se signos, acho que é signo X1, era um buraco negro ou não. Isso aí. Então, até no filme... Como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci o nome do filme do... É a Teoria de Tudo. Teoria de Tudo. Mostra que ele era meio safadinho, né? E aí, um outro físico americano, na verdade, o doutorado dele em Harvard é física e matemática, né? Que como é que é o nome dele? Eric Weinstein. Ele diz que ele conhecia o Stephen Hawking e tal, e que as enfermeiras do Stephen Hawking levavam ele em casa de meninas, dançarinas, e ele curtia. Ele ficava lá. Mas assim... Tirando isso, Jeffrey Epstein era um mecenas das artes e um patrono também da ciência. Ele patrocinava muitos projetos científicos, né? Na época, o reitor de Harvard era amigão dele, ele tinha até uma sala em Harvard, segundo algumas informações. E ele tinha muitíssimo interesse, não apenas na física e na ciência mais arrojada, mas ele tinha interesse também em pesquisas de antigravidade. Isso que é interessante também, né? A gente pensar
nesses setores mais sigilosos das empresas de defesa, né? Da Lockheed Martin Skunk Works, né? Desses drones estranhos que também os caras viram na Venezuela, né? Né? Então, aí por que ele teria esse interesse? Porque se ele realmente trabalhava para agências de inteligência como se suspeita, parece que hoje é meio consensual com esses novos documentos, ele estava passando informações de interesse bélico para as outras nações para quem ele trabalhava. Entendi. Então, conhecer... Se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, como é que os Estados Unidos venceram? Eles venceram porque tinham os melhores físicos, poxa. Né? Reuniram todo mundo no Projeto Manhattan. Né? Então, se você faz um Projeto Manhattan 2.0 ali e suga as melhores ideias e informações, você tem a nova arma e se torna invencível novamente, né? Então, o interesse era esse, me parece, né? Entendi. Tá, então, o Stephen Hawking, ele estava ali, tudo bem, pode estar até pelas festas. Eu acho que era mais por causa dos eventos de ciência mesmo. De ciência mesmo, Eles faziam eventos específicos só de física, né? Mas isso ainda vai dar muito o que falar, né? Então, e será que tem mais coisas para ser liberada? Tem, com certeza. Né? Isso para mim, isso tudo é hangout limitado, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de Epstein como uma pessoa que tinha problemas nessa questão de sexual e tal, isso é uma espécie de ocultamento também. Porque o outro lado dessa história é o Epstein no mercado financeiro e os seus financiadores. Porque ele andava com o Lex Wexner, ele tinha vários patrocinadores ali de alto escalão e que essas conexões geralmente não aparecem. Entendi. Então, parece que eles falam assim, tá todo mundo querendo saber Epstein, vamos liberar tudo sobre esses casos de escândalos libidinosos e vamos... Para cobertar o resto. Para cobertar o outro lado, que o outro lado é a outra metade da laranja que ninguém nunca viu ainda, o The Dark Side of the Moon. Exatamente. Esse virou o desconhecido até hoje. Exato. Você vê que sai uma nova leva, mas essas informações não aparecem, né? Porque se ele estivesse vivo agora com esse negócio de IA aí, como será que seria, hein? Se ele não tivesse com problema jurídico, ele seria um dos maiores patrocinadores. Ele ia estar na vanguarda do negócio. Porque o Bitcoin ele estava, né? Ele estava na vanguarda do Bitcoin. Uma das coisas que falam lá, que é o Satoshi, seria ele, né? Existe essa hipótese, né? Aí você acha que é demais, né? Eu acho que não é ele, porque eu acho que ele não teria capacidade intelectual de escrever um white paper brilhante daquele, né? Mas ele deve ter patrocinado os primeiros... Ele conheceu o Satoshi. Acho que ele patrocinou o Satoshi. Eu acho que ele deve ter patrocinado. Caramba. Ele ser o Satoshi, acho que não. Ele é o patrocinador do Satoshi. Você acha que isso aí pode impactar o Bitcoin de alguma forma? Eu acho que não. O preço? Não, né? Acho que não. Não? Porque eu acho que vai ficar restrito ao universo do boato aí, do rumor. Isso aí vai ficar... acho que não atrapalha, não. Porque eu já vi uma galera que gosta de Bitcoin, nesse pouquinho de tempo aí. O pessoal já veio, caramba, isso aí vai ser muito decepcionante, cara. Vou sair se fora. Ele for o Satoshi. Porque porque aí tem a galera que, a galera que você solta o negócio e a galera acredita, ué. Mas eu acho que não teve tanta repercussão, não chegou ao mainstream, talvez, né? O lance do que dele ser o Satoshi? Será? Assim, também, quem é libertário raiz e sabe o que é um hash, né, um blockchain, tá sabendo disso. Mas a garotada que tá usando aí, acho que às vezes nem sabe que é Satoshi, né? Não sabe, né? Não sabe o que é Satoshi. Ele quer ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas se ele estivesse aí por trás, você acha que se ele estivesse vivo, ele estaria por trás desses lances de IA aí forte, né? Com certeza. Talvez alguns dos primeiros envolvimentos ele deve ter patrocinado. Ali atrás, ele deve ter através dos fundos. Ano mesmo? Se eu não estou enganado, foi em 2021. 2021 não, 2020, porque o Trump estava ou foi 2019 ou foi 2020, depois se a galera quiser conferir. Trump estava no poder, e essa conexão é estranhíssima, porque depois eu quero ver se você se interessa dar uma olhada nesse material, presta atenção. Jeffrey Epstein era novinho ainda, e um cara muito poderoso chamado Donald Barr ajudou o Jeffrey Epstein a arrumar um emprego de professor numa escola muito elitizada de Nova York chamada Dalton School, um negócio assim. E depois ele acabou fazendo conexão com banqueiros e foi trabalhar em banco e tal. Ajudou a criar um banco, o BCCI, que era um banco de fachada da CIA para fazer todo o esquema de dinheiro lá do caso Irã-Contras, da Nicarágua lá. Entendi, claro. E esse cara, Donald Barr, ele escreveu um livro sobre... Eu não sei se é exatamente Marte, mas é uma ficção científica em que os seres humanos fazem tráfico de criança levando para Marte. Caramba! É uma coisa muito estranha, assim, né? E... o filho do Donald Barr é o Bill Barr, William Barr, que era o procurador-geral, que foi o primeiro cara que foi na cela ver o Jeffrey Epstein morto. Eita. Aí a galera já diz, não, ele trocou o corpo, né? Epstein tá vivo. Entendi. Esse negócio de Elvis não morreu, tem o Epstein não morreu também. Epstein não morreu. Epstein não morreu, tá vivo, vive Mas em aí nessa Israel. liberação ele teria aparecido já, pra se defender. Porque a galera diz que ele é um asset, né? Um ativo de inteligência muito importante demais para ser eliminado, assim.
Porque tinha mais gente interessada em mantê-lo vivo do que em matá-lo. Lógico. Né? E aí a galera já pega fotos do corpo, que a orelha era totalmente diferente, né? Aí começa a analisar, Aí vem essa Virginia Giuffre, que foi a primeira denunciante que morreu. Nesse áudio dela, ela fala, pessoal, ele não morreu não, ele tá vivo. Aquilo ali foi tudo o Bill Barr que ajudou. Aí a galera já arranca os cabelos. Porque a gente falou do Epstein, mas teve o Pediri, né, cara? Pediri também. Esquecemos um pouquinho dele aí, tá meio apagadinho, né? Caramba! E agora com essa história aí no Brasil de Trancoso aí, estão falando que rolava uma espécie de Pediri nacional, né? Eita. Que os caras faziam umas festinhas lá também, né? É porque é foda que... Você acha que o Brasil teria alguma coisa no nível disso aqui? Você acha que esse negócio aí seria? Eu acho que todos os países têm. Tem? Tem. Todos os países, Porque pro cara estar em certos círculos, ele tem que ter um selo de garantia. E o selo de garantia que ele não vai expor o que ele viu ali, é que se ele expor, ele também vai ser exposto. Não? Tem que amarrar todo mundo. Tem que amarrar, deixar todo mundo amarradinho. Tem que deixar todo mundo amarrado. Se você abrir o bico, a casa cai pra você também. Exatamente. Né? Tem que ter ali um seguro. É tipo assim, eu vou te dar acesso a bilhões, mas eu preciso de um seguro que você vai seguir o combinado. Falo que foi o erro do Collor lá atrás, né? Parece que foi o erro estratégico dele ali, aquilo era uma briga também de família dele com o irmão dele. Aquilo ali que... Mas mas isso aí... Então, nessa, vamos dizer assim, nesse alto círculo do poder aí, tem isso, Sempre tem as festinhas e é inocente quem acha que não tem câmeras filmando, né? Porque parece que nessa história aqui na nossa história doméstica, né? Nosso Epstein Tupiniquim. Os quartos eram cheios de câmeras também. Então, aí dizem que no celular do cidadão lá tinha coisas que só Deus não duvida. Altas imagens ali de diversões e coisas afins, né? Então. Não, e aí fica todo mundo amarrado, por isso tá todo mundo unido, né? Todo mundo. Porque não quer CPI, venceremos, não querem nada, lógico, né? Pô, Vamos deixar quieto, porque senão vai ter... minha esposa e minha filha não podem saber do que eu fiz no verão passado, né? Agora já que você gosta de teoria de conspiração, eu vou falar a minha teoria de conspiração em cima disso, cara. Primeiro que eu achei que quase não teve resistência nenhuma. Sim, foi estranho. Eu acho que o Maduro estava ameaçado lá de alguma forma. Eu também acho. E pra mim ele tá dando graças a Deus que levaram ele pros Estados Unidos. Porque lá ele fica tranquilo num presídio lá em Nova York, vendo a neve cair lá, que tá frio pra caramba. Sim. E sossegado, protegido. O que você acha disso aí? Eu acho também, porque ele tava feliz, né? Tem gente que, ele ficou feliz de ter sobrevivido. Eu acho que não. Acho que ele gostou, né? Tanto que ele fez o sinalzinho da vitória. Não, ele tava dando feliz ano novo pra todo mundo. E não ter tido quase zero... Tudo bem, os caras podem ter usado essa arma aí e tal, mas mesmo assim, cara, não ter resistência nenhuma. Foi estranho. Me parece que... tem alguns relatos de alguns soldados que a gente não chegam assim de forma indireta, a gente não sabe se é verdade. Mas já que você levantou a bola das hipóteses, eu vou contar. Pode mandar. A gente sabe que uma parte da segurança do Maduro era feita pelo Serviço Secreto Cubano. E o Serviço Secreto Cubano, na verdade, alguns dizem que não estava mais protegendo o Maduro, estava controlando o Maduro e ele estava debaixo como quase que um cárcere privado. Então. Por que seria essa situação? Porque o Maduro já estava querendo fugir para a Turquia. E eles falaram, você não vai fugir para a Turquia de jeito nenhum, senão os americanos vão tomar posse e você vai estragar a nossa veia revolucionária. Entendi. Porque um revolucionário não foge, ele morre, não foge a luta, né? O Salvador Allende, no Chile, ele tem que morrer lutando. É isso mesmo. E ele fala, não, eu vou embora. Aí eles cercaram e falaram, não vai embora. Então, quando as tropas americanas chegaram, elas se encontraram apenas com essa força cubana, porque a força venezuelana já tinha largado. Vai lá, chefe, vai, chefe. Os cubanos não vai, não. Então, 32 cubanos morreram. Foram assassinados. Teve até uma homenagem em Cuba, né? Caramba! Então, os cubanos que estavam ali no serviço secreto morreram todos. E eu pensava que era uma teoria de conspiração da minha cabeça. Então, não teve cara. até uma cerimônia lá em Cuba. E eles reclamaram muito. Eu acho que é isso. Isso aí no jogo, porque pra quem não sabe, Daniel Lopes também manja de geopolítica pra caramba. Né? Então, teoricamente seria minha área principal, só que os caras começaram a me perguntar tanta coisa de mula sem cabeça e curupira. Aí eu fui falando e eu falei, meu Deus, agora que eu comprometi minha imagem, né, de analista geopolítico sério, mas eu falei, vambora, cara, fala o que você quiser. Quer Senhor dos Anéis? Vamos lá, fala Gandalf, fala o que você quiser. Mas no cenário geopolítico, qual que é o impacto disso aí tudo? Como que vocês analisam isso aí? Pra mim, isso já é mais um sinal de uma nova ordem mundial. Porque a ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, né, que os Estados Unidos instituíram em 1945, pós-Segunda Guerra, é aquela ordem que todo mundo pode comercializar livremente com todo mundo. O dólar é a moeda de valor, né, reserva de valor, e existe o respeito às soberanias nacionais, né? Então, quando os Estados Unidos começam a impor tarifas até sobre aliados, isso já é uma quebra desse combinado, né, de 1945. Agora, quando, além disso, além de impor sanções, eles, por exemplo, tiram a Rússia do SWIFT,
Aí você fala, ué, mas não era essa ordem internacional não era uma ordem que todo mundo podia participar e usar o dólar, agora você está proibindo alguém de usar o dólar? Participar quem ele convida, né, para a festa. Exato, né? Poxa, a gente combinou uma coisa, né? Combinado não sai caro, né? E aí, não apenas ele impõe tarifas e exclui, né, do SWIFT a Rússia, apesar de que foi no governo Biden ainda, quando ele atropela a soberania nacional e pinça um líder de um país de dentro desse país, isso mostra que até as soberanias nacionais hoje foram relativizadas, né? Então, assim, o impacto mais forte para mim é o sinal de uma ordem mundial em transformação. Tá tudo ali no livro do Ray Dalio, né? Que é Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, porque as nações crescem e caem, se eu não estou enganado. Entendi. E ali ele já estava mostrando esse movimento que eu acho que agora está ficando mais evidente. O Trump invade a Venezuela e cata o Maduro, né? O que eu queria falar com você é o seguinte. Passado um tempo, eles falaram que eles usaram uma arma secreta. Exato. Que eles chamam de uma arma sônica, né? Que os caras começaram a sangrar pelo nariz, vomitar sangue. Exato. Como que é isso? Que você falou que você já estudou até sobre essa arma, né? Isso aí eu estudo há muitos anos. Porque eu trabalhei no Exército, né? Na área de operação psicológica. No curso avançado de operação psicológica e, assim, sempre foi um assunto que eu gostei muito. Então, o Departamento de Defesa americano, ele tem todo um setor de desenvolvimento de armas não letais. A própria DARPA, né, desenvolve isso, que é o Departamento de Armas Avançadas do Pentágono. Inclusive, antes de ser DARPA, era só a ARPA, né? ARPA. E aí veio a ARPANET, que a internet surgiu dali, né? Então, só para um pouquinho da história da internet, para quem gosta desse tipo de coisa. Então, eles têm todo um departamento de armas não letais que envolvia, por exemplo, uma arma chamada LRAD, que é o Long Range Acoustic Device. Esse Long Range Acoustic Device, ele emitia um som tão agudo que a pessoa sentia que o tímpano ia estourar. Então, era para dispersão de multidões. Né? A galera saía correndo. Só que a partir desse LRAD, eles foram desenvolvendo outras armas de micro-ondas que a pessoa tem a sensação que a pele está queimando. E tem até matérias do 60 Minutes sobre isso nos anos 90 ainda. Aí o jornalista fica atrás de um colchão e ele sente queimando, ele fica atrás de uma parede, ele continua sentindo. Mas não queimava, na verdade. Não queimava, só tinha aquela sensação terrível. Mas e aí a pessoa fica sem ação. Esse que é o objetivo. O máximo que eles aguentam ficar diante dessa arma, que na verdade parece uma anteninha, né? Pequena, que eles colocam em cima de um carro. O cara não conseguia ficar mais de 2 segundos. Caramba. Ele já saía correndo, falava, para. Saía, é porque ela é direcionada, né? Então, se você anda um pouco pro lado, você sai do efeito dela. Então, o cara saía em segundos, menos 2 segundos, 1 segundo. Então, mas me parece que assim como aquela litotripsia, né? Porque quem tem pedra no cálculo renal, aí você bota aquela maquininha para quebrar a pedra, né? Se você aumenta muito a frequência, você gera lesões no rim, né? Às vezes até gera sangramentos e tal. Eu creio que funciona assim também. Dependendo da frequência e do tempo de exposição, você pode lesionar os tecidos. Caramba. E aí é por isso que algumas pessoas que foram expostas a esse tipo de equipamento tiveram lesões cerebrais irreversíveis. Caramba. Irreversíveis. Aí tiveram que fazer cirurgias, né? Mais na parte do ouvido interno. Então isso aí já é antigo. Já é antigo, já. Aí teve a síndrome de Havana, né? Que foram funcionários da Embaixada Americana em Havana, em Cuba, que começaram a ter esse tipo de sintoma, né? E tem documentários também interessantes sobre isso. Todos eles desenvolveram tonturas que não tinham sentido, né? Até os filhos também, porque parece que eles direcionavam na parte da noite para os apartamentos onde eles moravam, né? Eita. E alguns ficaram com lesões permanentes. É estranho porque foram não apenas lesões cerebrais, mas lesões intestinais também. Parece que na parte digestiva também afeta. Então, assim, não mata a pessoa. A princípio não. É uma arma O lance não letal. É deixar a pessoa inativa, né? Isso, então, por exemplo, eles invadiram ali o prédio, eles Exato. usaram essa arma, os caras venezuelanos não conseguiam pegar a arma para atacar eles. Começaram a vomitar, caíram no chão. E aí caíram no chão, mas não sofreram ou sofreram. Aí a gente não vai saber. Eu não sei se eles tiveram algum dano permanente, né? Porque dependendo Eu acho que eles devem ter usado uma frequência altíssima, né? Porque o normal é você sentir a pele queimando. Ou um zumbido no ouvido. E agora para relatar que vomitando sangue, né? Saindo pelo ouvido, nariz. Com certeza deve ter sido uma potência bem maior. Caramba. Se morrer é problema teu, né? E gerou um trauma também. Tem relatos de soldados venezuelanos que falaram, olha, eu nunca mais quero lutar contra o americano. Isso aqui foi altamente traumatizante. Caramba. E falou assim, boa sorte para quem for lutar com eles. Eita lá. Aí gera um efeito de psicológico, né? Aí entra a operação psicológica. Né? Você temer o inimigo, né? Esse que é o efeito que eles querem mesmo. Esse mais é o poderoso. efeito desejado, né? Mas você acha que teria um outro país aí na linha aí, na sequência? Agora? Então, aí tem o Irã, mas o Trump agora... Mas ele aguenta entrar, porque o Irã, os caras... Ali é complicado, Ali é bem complicado, né? É complicado. Só se eles tiverem um apoio... A gente sabe que tem muitos
infiltrados israelenses lá também, né? O pessoal do Mossad infiltrado ali, até incentivando as manifestações que estão ocorrendo, né? Que é o que no meio militar a gente chama de revoluções coloridas, né? Revolução colorida é aquela que parece uma revolução espontânea contra um líder, mas na verdade ela é patrocinada e incentivada por um agente externo, né? Saquei. Então, o Irã está nessa situação, e é claro que o Trump, no livro dele, Arte da Negociação, a gente aprende como é que ele negocia, né? Ele chega muito duro para tentar sair vitorioso numa negociação, e parece que ele está fazendo isso com o Irã. Ele tem falado, os iranianos querem negociar, eles estão abertos, mas quando ele não tem o que ele quer, agora nesse Trump 2.0, eu acho que eles vão tentar derrubar o regime mesmo. Derrubar o regime iraniano e encaixar um Reza Pahlavi Júnior lá. Entendi. Agora, mas eu acho que nessa doutrina Trump nova, que o pessoal chama de Pacto de Mar-a-Lago, que ele combinou ali no seu resort, né? Tem um nome também, eles pegaram a doutrina Monroe, que era aquela doutrina América para os americanos, né? Que na época, né, no século XIX ainda, era... Não queremos interferência europeia nas Américas. Agora não queremos interferência russa e chinesa nas Américas, né? Então, a Rússia, nesse cenário todo, ela não está muito enfraquecida? Está mais enfraquecida e mais alinhada com o Trump, né? Mais alinhada com o Trump Super ainda, alinhada. Né? Então, o Trump agora, ele falou, meu negócio agora é o hemisfério ocidental. Eu não tô nem aí, acabou a Pax Americana, eu não vou garantir a paz no mundo, eu tô preocupado com as Américas. Mas agora, com as Américas, ele tá sendo incisivo demais. Só que Américas, nesse sentido, é de um extremo ao outro, né? Da Groenlândia até a Antártida, né? É de cima a baixo. Então, parece que agora ele tá focado... Ele tem que resolver essa questão no Irã, que para mim é mais uma pressão de Israel do que uma vontade dele, porque ele está nesse discurso America First, e arrumar uma encrenca com o Irã agora não é tão America First assim. Sim, né? É mais assim, amigos first, né? Agora ele está de olho em Cuba. Ele tem falado muito sobre Cuba, que Cuba está com os dias contados, que em breve vai cair o regime. Eu acho que ele vai arrumar alguma... Ele arruma uma desculpa, né? Eles estão ajudando... desculpa, comércio, ele sempre arruma, comércio né? de substâncias ilícitas e tal. Você vê que é só lei para inglês ver, né? Que a gente sabe que o interesse dele não é salvar as pobres criancinhas. Sim, não, claro que não. Mas e Cuba tem algum aliado forte para ajudar ela? Não tem. Hoje em dia tá difícil. Na verdade, qual que era a sequência ali, né? A gente sabe que a União Soviética mandava 2 bilhões de dólares por ano para Cuba. Para Cuba, é isso. Quando a União Soviética deixa de existir, Cuba transferiu essa galinha dos ovos de ouro, esse patrocínio, para a Venezuela. Então era o petróleo venezuelano e o governo venezuelano que patrocinava o regime cubano. Então, por isso que o Trump sabia que ele... quebrando esse monopólio ali do petróleo, do acesso cubano ao petróleo, você vê que tem essa teoria de que a própria guarda do Maduro era uma guarda cubana, né? Que ele estava meio que na mão dos caras. Então, Cuba perdeu o acesso ao petróleo venezuelano. E isso para eles é catastrófico. A gente não sabe quanto tempo que eles vão suportar sem isso, né? Entendi. Mas as sanções e tal, sem esse petróleo é complicado. Mas Cuba, na verdade, deve usar muito pouco petróleo, né? Com certeza. Com certeza. Bem, tem carro velho pra caramba, deve beber, né? Tem uns carrinhos velhos. Às vezes os dinossauros do Partido Comunista ficam irritados que não vão conseguir dar uma voltinha com a lambreta dele lá. Né? Caramba. E aí você falou do negócio que eu até queria falar contigo também, que é a tal da Groenlândia, né? Ela entra nessa história por causa disso, né? 100%. Já tem um monte de projeto lá do Zuckerberg, né? Do Jeff Bezos na Groenlândia. Já estão com os projetinhos tudo pronto ali. E como tá o lance da invasão lá? Eles estão... Porque tem descido tropa de um lado, tropa pro outro, treinado, como tá? O pessoal da Dinamarca, né? Junto com a França, eles fizeram alguns exercícios militares na Groenlândia para tentar demarcar território, né? Para dizer, olha, a gente não vai liberar fácil não, né? Só que... A pressão hoje o Trump ele está extremamente radical, incisivo, né? Eu não sei até quando eles vão conseguir. Existem informações que dão conta de que o Trump já conseguiu um acordo para acessar alguns territórios, algumas regiões da Groenlândia, não ela inteira. Não sei se vai ser suficiente para ele, né? Mas ele está determinado a incorporar a Groenlândia, sim. Vamos ver como é que vai terminar isso aí. Tem até mapa, né? Com ela incorporada. Será que é verdade isso aí? O que você acha? Então, aquela imagem, foto, aquela foto lá. Você viu a foto ele mostrando? Eu vi. Parecia que era montagem aquilo, né? Parecia, mas né? Eu vi em alguns jornais de grande circulação que falaram, o Trump mostra um mapa que já parece que foi real, né? Eu não consegui validar. É igual o tal da Golfo da América, né? Exato. Eles já chamam em vários lugares de Golfo da América. Sim, do Golfo do México não existe mais. No site da SpaceX. Já tá Quando também? tem lançamento do Starship, tá escrito ali Golfo da América. Você vê tá escrito Golfo como é que é a estratégia, né? Você vê que também a mudança do Departamento de Defesa para o Departamento da Guerra, né? É algo contundente também de você imaginar. Então, aquilo ali é muito interessante porque esse mapa que ele pega Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e depois a Venezuela, na verdade é um mapa de 1938. Caramba! Esse mapa é um mapa do Tecnato
que era a proposta de um governo extracontinental do movimento tecnocrático que tinha nos Estados Unidos e no Canadá. Sim. Que é o avô do Elon Musk que fazia parte, né? Exato, o avô materno, que é o Joshua Norman Haldeman. Isso. Então, eles tinham essa ideia de criar um sistema de governo que não era mais uma democracia representativa, porque como era uma tecnocracia, era assim, os mais qualificados governam, né? Engenheiros, cientistas, e essa escolha de quem vai governar não passa pelo povo. Ou seja, é uma ditadura fantasiada técnica. De uma tecnologia, né? Uma proposta tecnológica. Ou resumindo, cala a boca, burro, e deixa que eu sei governar, né? Deixa que eu governo. E aí, a ideia é ter uma região que tivesse recursos naturais suficientes para que eles não tivessem que comercializar com outras regiões. Ficarem isolados. Então, os Estados Unidos, só o território norte-americano não seria suficiente. Eles precisavam do Canadá, da Groenlândia e da Venezuela também. Então, esse mapa, é fácil de achar, você bota... como é que é? Technocracy Inc. Map. Você vai ver ali que incorpora exatamente essa região que o Trump está falando. E é legal não, né? Um pouco preocupante, mas é interessante a gente ver que eles têm até um livreto, que é como se fosse um manifesto deles, chamado The Energy Certificate, certificado de energia. Você acha na internet, lá no Archive. No Archive é facinho de achar, tem versão PDF, tem tudo. Ali você vai ver que a ideia era o seguinte, a gente precisa substituir o dinheiro por um crédito de energia, isso aí, ou certificado de energia, né? E para emitir esse certificado e distribuir igualitariamente entre todos os seres humanos adultos, acima de 21 anos só, a gente precisa contabilizar tudo que está sendo produzido nesse tecnato, nessa região. E para isso precisava de um nível de tecnologia que eles não tinham em 1938. Mas hoje já é possível criar um tecnato desse, né? Então parece será que essa aí é a linha dele? Eu tô achando que essa é a ideia. Mas ele nunca falou isso claramente. Não, assim. Ele não... Eu acho que nem pode falar, pista. porque senão as pessoas se entenderem e verem que é o fim da democracia e do capitalismo. Porque o tecnato não é um capitalismo, né? Porque se a gente pega um livro interessante pra caramba, do Emad Mostak, que é The Last Economy, ele vai mostrar que o capitalismo funciona com base na escassez, né? Inclusive, o conceito de economia que a gente estuda é gerenciamento dos recursos escassos. Então, para contabilizar recurso escasso, você tem precificação e você tem a moeda. Se você não tem recurso escasso, você tem abundância, aí pega aquele livro lá do... Como é que é do cara lá da Universidade do Vale do Silício? Esqueci o nome dele. Que é o descendente grego lá. Esqueci, depois aparece. Ele tem um livro chamado Abundância, que ele fala exatamente essa ideia, que é tipo atualizando a proposta do movimento tecnocrático dos anos 30, né? E a ideia ali é o seguinte, vai ter abundância, então as coisas praticamente serão gratuitas, então não precisa de preço e não precisa de moeda. E o Elon Musk tem falado muito que o dinheiro vai se tornar obsoleto, né? Porque num cenário de abundância não tem necessidade de ter dinheiro. Será que ele quer seguir a linha do avô lá? Então, eu acho que ele que está encabeçando um pouco isso, né? Quando ele traz o Vale do Silício todo para apoiar o Donald Trump, eu acho, junto com o Peter Thiel, né, Mark Andreessen e o pessoal da PayPal Mafia, eu acho que essa é a agenda deles, né? Entendi. E o Vale do Silício está em peso ali com o Trump, eu acho que é exatamente essa ideia. Não, essa história aqui do avô do Elon Musk, da tecnocracia... Isso aqui é muito legal do pessoal, para quem nunca viu, nunca foi atrás, é muito interessante de ver. Tem o pessoal da BBC fez uma série de podcasts contando a história do Elon Musk. Sim. E um episódio inteiro é contando a história do avô dele. E o avô ele era quiroprata, mas era aviador também. Fazia viagem de avião. Isso. O avô dele era uma coisa bem doida. É um cara meio exótico. Bem exótico. Dizem, tem umas rumores que ele também era envolvido com o setor de inteligência, que ele era meio espião. Que ele era um americano que morava no Canadá, foi pra África do Sul. Isso. Que ele era meio 007 também. Ele era. Tinha uma pinta de araponga. Então, e falam que ele é um dos fundadores da tecnocracia, né? Sim, era. Acho que é Howard Scott, que era o fundador, mas ele liderava o movimento tecnocrático no Canadá. E ele foi preso, né, em 1939 ou 40, e quando ele sai da prisão, o movimento tecnocrático foi desmobilizado pelo governo canadense porque era antidemocrático, né? E porque eles apoiaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E aí, depois que o movimento tecnocrático foi extinto, ele se associou a um grupo chamado Partido do Crédito Social. E a gente está falando disso nos anos 40. Tem gente que acha que a ideia do crédito social é recente. Recente não é nada, né? E anda juntinho com o movimento tecnocrático, né? Que acaba o dinheiro, mas tem uma mesadinha que é a renda básica universal. E engraçado que em todas essas grandes coisas que você falou aí, que se conectou do pessoal da Palantir, o Peter Thiel tá em tudo, né? Tá em tudo, cara. Tudo. Como pode ser um cara que tá tão antenado assim? Esse cara manda muito. Eu acho que ele é um daqueles caras que mandam muito, mas não aparecem tanto. Apesar de que agora ele tá dando palestra sobre o anticristo, né? Não sei se você viu. Ele deu uma palestra exclusiva lá em São Francisco para poucas pessoas e uma palestra na França. Mas a gente sabe que Mas eu acho que a intenção dele nem é aparecer.
Não é não. É agir mais nos bastidores, claro, será que não? Com certeza. Então, deixa o Elon Musk, deixa o Sam Altman, deixa o Zuckerberg, que eles gostam disso. Sim. E eu fico aqui atrás, Exato. Né? Então, para mim, o Peter Thiel é um dos caras mais misteriosos e mais poderosos que são pouco falados. Você acha que ele é um dos caras mais poderosos? Muito poderoso. Eu vou dar um exemplo. O Peter Thiel... deixa eu tentar não dar um spoiler, já fazendo criar um suspense. O Donald Trump, na primeira gestão, ele teve uma relação muito problemática com o Mike Pence, que era o vice. Né? Porque ele tinha na mente dele a certeza que ele tinha vencido as disputas lá em 2020 e ele precisava do apoio do vice para chancelá-lo nisso. Porque na legislação americana, e isso é bem diferente da nossa, o verdadeiro presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente. O vice-presidente autoriza alguém do Senado para fazer esse papel. Ele pode assumir a hora que ele quiser as votações e ter um voto de Minerva, por exemplo. O J.D. Vance já fez isso algumas vezes. Ele foi ao Senado e empatou alguma votação que era importante para o Trump. Ele foi lá e deu voto para desempatar. Então, o Trump falou, você é o verdadeiro presidente do Senado, você não vai chancelar essas eleições. Aí ele falou, vou chancelar. Ele falou, não vai, vou. Aí chancelou. Então o Trump ficou irado. Poxa, você me traiu e tal. O cara, eu não vou fazer isso. Então, primeiro, o Trump teve um sério problema com o seu vice. Ele não ia escorregar nessa mesma casca da banana. Aí quem ele escolhe como vice? Um senador de primeira viagem, um jovem que ficou famoso, que escreveu um livro contando sua história lá, Hillbilly Elegies, né? Que virou um filme da Netflix, né? Que eu esqueci como é que é em português. E um cara que, assim, quem não conhece fala... Esse garoto surgiu de onde? Quem é esse garoto que tem tanta força que virou vice-presidente da nação mais poderosa do mundo? Aí você precisa entender a história de Peter Thiel. Peter Thiel, ele chegou a estudar em Yale, ele fez uma especialização em Direito, e ali ele conheceu o J.D. Vance conheceu o Peter Thiel ali. E o Peter Thiel chama ele para trabalhar junto, fazendo algo que ele já depois começou a fazer explicitamente com um projeto chamado Founders Fund. O Peter Thiel ele tem um projeto que ele encontra jovens talentos nas universidades e tira esse cara da universidade e puxa para trabalhar com ele. O Vitalik, lá do Ethereum, ele fez isso. O Ethereum é uma fabricaçãozinha do Peter Thiel também. O cara é pupilo dele. Porque, na verdade, o PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital que existiram, né? Fora os outros que eram das agências inteligentes. Que são mais fazendo só um parênteses, nesse negócio do PayPal, você vê que já conecta ele com o Elon Musk, né? Já conecta. Lá direto. Atrás, né? Eles começaram lá, que era Confinity, né? O nome da empresa. Isso. Aí o Musk tinha o X.com, né? X.com. Aí juntou, virou PayPal, né? Que eles venderam depois, né? Juntaram a grana. Então, esses dois já estão juntos há um tempo, né? E tem uma conexão meio sul-africana curiosa, porque Peter Thiel é alemão, mas morou muitos anos lá na Namíbia, na África do Sul, por causa do pai que era engenheiro. Mas o David Sachs, que também é da máfia do PayPal, né, um dos fundadores, junto com o Reid Hoffman, entre outros, ele também é sul-africano. Então, 3 caras importantíssimos na tecnologia hoje vieram da África do Sul, né? Então, tem um bonde da África do Sul ali que é forte. Pesado. Então, o que acontece? Peter Thiel, usando essa estratégia do Founders Fund, que é muito semelhante ao projeto Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é esses jovens líderes globais, que Macron, vários... O próprio Elon Musk, né? Javier Milei, todos eles passaram por esse treinamento do Fórum Econômico Mundial. Então, ele pega o J.D. Vance e começa a trabalhar em cima do J.D. Vance. J.D. Vance começa a trabalhar eu não sei se é no Mithril Capital, acho que é Mithril Capital, porque... O Peter Thiel tem vários projetos, né? Além do Mithril Capital, ele tem o Thiel Capital, mas ele coloca o J.D. Vance na Mithril Capital e ele começa a trabalhar ali no mercado, tal, gerindo os investimentos do Thiel. E aí depois, o J.D. Vance cria uma empresa chamada Naria Capital, e essa empresa tem fortes investimentos na área de biotecnologia, de ciências biológicas, e nessa empresa, ele cria essa empresa com patrocínio de Eric Schmidt, que era o CEO do Google. Você fala, cara, como é que um jovem, que ninguém conhece, tem patrocínio do bilionário Eric Schmidt? Você fala, eles estão preparando esse garoto para ser algo importante. Né? Esse aqui é o meu garoto, é o meu pupilo, né? Então, na verdade, quem consegue encaixar J.D. Vance como vice foi o Peter Thiel. Peter Thiel é tão poderoso que ele escolheu, segundo essas leituras, o vice-presidente americano. Foi por causa disso. O Peter Thiel e o Elon Musk e o Tucker Carlson, que é o jornalista, todos eles falaram, se você botar o J.D. Vance, a gente desce a lenha te apoiando aí. E aí, quando ele aceitou, o Elon Musk foi lá e botou $250 milhões na campanha do Trump. Né? Então, foi o pedágio que o Trump teve que pagar para contar com o apoio do Vale do Silício, foi o J.D. Vance. Entendi. Quem que escolheu isso e fez isso? Peter Thiel escolheu o vice-presidente. Você imagina quanto que é, se você fosse botar no papel em número? Se perguntar aí pra galera, pouca gente vai saber qual que é a cara do Peter Thiel, cara. Não sabe. E o cara não é bobo, não. Tá? O cara é filósofo, ele
É o certo, fica meio no bastidor, né? Então, fica ali só, né? Só nas rédeazinhas, né? E é por isso que quando o Trump assume agora o segundo, ele fala aquele investimento gigantesco em IA que ele ia fazer, né? Exato. Vai fazer, né? Não, na verdade, quando o Trump venceu, eu sou sócio de uma empresa de investimento também, né? Falei pra galera, ó, Palantir Tecnológica vai explodir. Eles não acreditaram. Não, já tá nas máximas. Eu falei, poxa, cara, bota um pouquinho então do portfólio, que a gente tem uma carteira nossa que a gente tá, né, fazendo. Ganhamos pra caramba, porque Palantir explodiu, entendeu? Teve um crescimento absurdo. Por quê? É o pagamento do apoio, pô. Claro. Botaram Palantir em tudo. Não tem almoço grátis, né? Na verdade, o ICE, que é a Polícia de Imigração, todo o sistema automatizado que eles usam é da Palantir, pô. São contratos multimilionários ali. E aí esse lance dele ter falado lá, quanto que ele falou? 500 bi, né? Quê? Foi? Quando o Trump assume lá... Foi do projeto Stargate. Do projeto Stargate. Então, isso é super interessante também, eu tinha esquecido. Donald Trump assumiu, né? Foi inauguration, né? Foi inaugurado dia 20 de janeiro de 2025. No dia 21 ele faz o primeiro pronunciamento. E aí ele aparece com Sam Altman, da OpenAI, Larry Ellison, da Oracle, e o Masayoshi Ono, que é do SoftBank. E aí o Masayoshi Ono falou, nós vamos levantar 500 bilhões para criar uma inteligência artificial, para nós vencermos a corrida pela melhor inteligência artificial contra a China, para vencermos a China e tal. E é importante falar de Larry Ellison, porque Larry Ellison é o cara da Oracle, né? Apesar de que o filho dele é dono da Paramount, né? Quase todos os meios de comunicação agora estão na mão do filho. Agora, Larry Ellison, que criou a Oracle, na verdade, a Oracle é um projeto chamado... Project Oracle, que era da CIA. Que era um projeto de usar banco de dados para espionagem. Né? Para quem eu trabalhei muito banco de dados da Oracle. Então, aí... Você vê, todos os dados de petróleo do mundo estão nos bancos de dados da Oracle. Então, todos. É muito poder também, né? Muito também. O Larry Ellison, em algum momento... Não sei se foi já nesse ano, ele passou o Musk, né, como o primeiro mais rico do mundo. Porque o cara é outro que fica nos bastidores, mas manda muito também. Manda muito. Manda demais. Então, o Larry Ellison, ele assume esse projeto da CIA, mais uma vez eles terceirizam para o setor privado, e a Oracle, durante muitos anos, a CIA foi o único cliente da Oracle, poxa. Nem precisava de outro, né? Então, assim, esses caras todos, eles são contratantes de inteligência, a gente tem que saber isso, né? A gente olha o Elon Musk e fala, um cara legal, joga videogame, né? É um dos maiores do mundo no Diablo, né? Pagou, né? Sabe que ele pagou pro cara lá, né? Pagou? Depois descobriram, não sabia dessa, não? Depois descobriram. Queimação de filme. Descobriram que ele pagou pro cara ir lá e jogar pra ele. Jogar com a senha dele. Que aí ele fazia umas perguntas pra ele não sabia nem do que era o jogo e tudo. E passou uma vergonha disso aí, viu? Do Diablo lá. Eu não tinha visto essa não, cara. Passou uma vergonha. Vida. Eu tava pensando, quando é que alguém vai desmascarar isso? Porque o cara não tem tempo pra ficar jogando. Desmascararam ele, desmascararam. Meu Deus. Mas também tem problema, não, faz parte, né? Mas o jogo é esse aí, o jogo né? ganha o mais malandro, né? Então, cara, eu não lembro agora onde a gente tava aí. Não, ia falar lá dos 500 bi lá, do Stargate. Aí eu falei do Larry Ellison, que é um cara também super misterioso, né? Que é um cara que é filhotinho da CIA. Aí você vê que o primeiro projeto que ele anuncia é um projeto de tecnologia, ou seja, ele já está ali dando uma satisfação de todo esse apoio do Vale do Silício que ele recebe. Mas uma coisa curiosa que gerou muita polêmica foi quando ele chama o Larry Ellison para explicar como essa tecnologia poderia ser aplicada. Aí ele fala que eles vão associar a inteligência artificial com biotecnologia para achar a cura do câncer, né? Para usar isso na área da saúde. Aí a galera já começa, isso aí tá me lembrando Eu Sou a Lenda, lembra com o Will Smith? Sim. Eles estavam usando um vírus, acho que não lembro qual vírus que era, da catapora, para tentar criar um vírus que comesse as células cancerígenas e transformou o mundo inteiro em zumbi, né? Quer dizer, os que sobreviveram, né? 90% da população morreu, os que sobreviveram viraram zumbis. Os caras aí, esse negócio de inteligência artificial para tentar achar a cura do câncer, a gente já conhece histórias que terminam, né? Meio mal. Começou, a galera ficou desesperada, né? Mas em que pé que tá o lance do Stargate? Tá Stargate caminhando? tá caminhando. Não apenas tá caminhando bem, apesar de que o Musk falou, o SoftBank não tem esse dinheiro, mas aí o que eles fazem? Isso que é legal pra caramba. Não sei se você viu esse detalhe. O Jensen Huang lá da... Como é que é? NVIDIA? NVIDIA, né? Cada um fala NVIDIA, NVIDIA, né? Em inglês eles falam... Mas é NVIDIA mesmo. NVIDIA, E ele toda hora vem na mídia e fala assim, olha, a China tá melhor, tá na nossa frente, eles vão ganhar. Por que ele faz isso? Para justificar mais bilhões no bolso dele, nele. claro. Toda hora. E aí, cara, o que acontece? Vem o DeepSeek, né? Sim. Caramba! Aí as ações da OpenAI caíram. Eles fizeram muito mais rápido, muito mais barato, com muito menos funcionário. Poxa, acabou com esse projeto aí. E aí, na verdade, o que gera? A galera fala, precisamos investir mais na nossa, então, inteligência artificial americana. Saiu um relatório agora, um dossiê recentemente, dizendo que a OpenAI passou vários dados para o DeepSeek
para facilitar o crescimento do DeepSeek, para que, criando um bicho-papão novo chinês, eles justificassem mais grana para eles. Então é um joguinho também que é, né? Que se você não entende, você cai facinho, né? Claro. Você fala, meu Deus, os americanos... Então, agora, as ramificações do projeto Stargate estão trazendo... A xAI agora já virou a responsável por aplicar inteligência artificial em todo o sistema de defesa americano. Caramba. Mesmo eles dizendo que Trump e Musk estavam brigados, né? O que pra mim ali foi meio... Depois eles voltaram. Deu pra ver que eles voltaram tranquilo, depois. Né? Não, o Musk... este final de semana passado, o Musk estava em Mar-a-Lago pro casamento do Dan Scavino, né? Então ele tá sempre lá em Mar-a-Lago. Ele tá direto, sempre. Ele sempre conversa. Se o Trump não quisesse, eles não dariam um contrato desse pro Musk, né? Pra xAI. Então tá fluindo, que é uma maravilha. E uma coisa estranha foi que eles pegaram funcionários dessas grandes empresas e deram patentes de tenente-coronel pros caras. Um negócio que eu nunca... Você lembra dessa notícia? Lembro. Eles pegaram esses caras e deram patente militar para eles trabalharem dentro do sistema de defesa. Mas aí é o lance para liberar aqueles acessos de segurança, né? Sim, para o cara ter o clearance, né? Isso. Que é a credencial. Credencial, isso. E ajudar, né, os americanos nessa briga aí. É claro que a galera também nerd já fala, é assim que começa a Skynet, né? Você terceirizando para inteligência artificial o controle da segurança, né? Isso. Então o projeto Stargate, até onde eu sei, ele tá sendo tocado aí bem, tá fluindo bem, né? Porque o dinheiro tá entrando a rodo, né? Você acha, cara, que muita coisa da ficção foi profética nessa parada aí que a gente vai vendo? Cara, foi. Às vezes... Parece, né? Às vezes até sem querer, né? A gente tem uma história curiosa, que é o livro de 1953, que é Project Mars, que é de ninguém menos do que o major da SS, Wernher von Braun, né? Uhum. Que foi levado da Alemanha para os Estados Unidos no projeto Paperclip, né? Tipo assim, meu amigo, você tem duas opções. Você é um criminoso de guerra, você pode pegar uma prisão perpétua aí, ou você vem trabalhar com a gente aí ganhando a fortuna. Ele falou, vambora. O que no Bastardos Inglórios, o filme, né? O Aldo Rain, que é o Brad Pitt, né? Ele fala, meu irmão, pro coronel Hans Landa, você vai para os Estados Unidos, mas você não vai se esconder e passar despercebido, não. Aí faz a marca nele. A marca na testa ali. Você vai, mas eles vão todos saber que um dia você fez isso aqui que você fez, né? Então, assim, esse pessoal... Eu esqueci agora, eu perdi o fio da meada, me ajuda aí. Não, tá falando do Project Mars, lá do livro do Von Braun. Wernher von Braun. Ele tinha um sonho de levar a humanidade para Marte. Isso. O Wernher von Braun. Era o sonho dele. Tanto que ele dizem que ele morre de desgosto quando a NASA escolhe ir para o ônibus espacial em vez de seguir o programa Apollo, que a sequência seria para Marte. Exato. Aí a NASA prende a gente fala que a gente ficou preso na órbita baixa da Terra. Isso. E ele meio que morre de desgosto, que ele se achou traído pelo governo americano. Entendi. Depois de tudo que ele entregou pro governo americano chegar na Lua e tal, os caras não quiseram, porque ele fica ele fica muito amigo do Walt Disney. Do Walt Disney. Walt Disney, porque o sonho do Walt Disney era ir pra Marte também. Né? Os dois estavam juntos nessa missão. Esses caras tinham todos esses sonhos já aí. Já tinha o plano, com certeza. Então, nesse livro, é um livro de ficção, mas eu não li o livro, né? Mas dizem que no livro tem várias dicas de como poderia ser feito isso, até em termos técnicos. Ele dá algumas dicas técnicas. Né, eu já li boa parte desse livro aí. Tem tudo. E nessa ficção, o cara que é o líder da colônia humana em Marte chama Elon. Elon, é isso mesmo. Aí você fala, depois de 40 anos vem um cara falando que a missão de vida dele, quem leu a biografia do, né, do Walter Isaacson, da vida dele é a missão, ir pra Marte, né? De ser o cara que vai fazer isso. Só que aí você pega uma entrevista com o pai do Elon Musk, que é o Elon Musk, e ele diz que ele gostava muito desse tipo de conteúdo, ele leu Project Mars, inclusive que ele fala que na África do Sul, os africanos lá, os descendentes de europeus, era tudo meio gostava do Adolfinho Bigode, né? Eles eram partidários. Então eles liam esses materiais, né? E ele falou que sempre gostou de engenharia, aviação, e ele queria colocar já o nome Elon. Só que aí ele falou que o Elon Musk tem um tio que o nome do meio é Elon. Então ele fala... ele brincou, né? Aí a May Musk, que é a mãe, mãe. ou May Haldeman, né, que era o nome dela, ela aceitou. Vamos fazer uma homenagem pro tio. Ele, não, é legal porque é o personagem do livro, Aí ele justificou, né? Só que até convenceu o garoto, essa é a sua missão também, né? Ele entrou, ele assumiu essa missão como a missão de vida dele. Desde criança, né? Isso parece que foi uma profecia autorrealizada, né? É engraçado, curioso, né? Que a gente vê essas coisas meio que vão coincidência. ser... A maior coincidência pra mim, vou contar rápido se você quiser depois de mudar de assunto. Teve um filme chamado White Noise, Ruído Branco. É Ruído Branco em português, que é com Adam Driver. E a história é o seguinte: pessoas que moram numa cidade do interior de Ohio, e tem um professor lá de alemão, que é o personagem de Adam Driver, eles vivem numa pequena cidade até que
tem uma linha de trem que passa pela cidade, um trem passa por ali, tomba, libera uma substância química que em estado líquido é inofensiva, mas gasoso é um fogênio, que é uma arma letal que foi usada na Primeira Guerra. Então começa a matar todo mundo e a galera vai fugindo, aqueles filmes que o cara tem que fugir da catástrofe. E aí esse filme foi lançado, a primeira exibição pública foi acho que em agosto de 2022. E aí o filme foi lançado em novembro na Netflix, novembro de 2022, e em fevereiro de 2023, nessa cidade onde eles filmaram, tombou o trem e aconteceu a mesma coisa. Aí você descobre que o autor desse livro, que é o Don DeLillo, ele é um cara conhecido por ter previsto inteligência artificial, perigo islâmico, 11 de setembro, porque o filme aconteceu 6 meses antes, mas o livro é de 1985. Aí são histórias estranhas, cara. Eu não sei como é que se explica um negócio desse. Como que explica? Tem explicação? Vamos derrubar o trem igualzinho no filme. Acho que, né? Não dá, né? A chance matemática, acho, de acontecer é pequena, né? Não, tem uns negócios que a gente vai vendo acontecer demais.